Eu começo com o professor Rubens, em seguida eu passo para o doutor Sequim. Daniel, gostaria de agradecer a você por estar aqui conosco. Você teve, quando assumiu interinamente o ministério, que era comandado pelo ministro Mangabeira Unger, uma experiência muito importante de pensar o Brasil de várias formas, inclusive sob o parâmetro, sob a perspectiva fiscal e também da Previdência. Então, essa sua análise jurídica no final vai ser, eu acho, um fechamento, um fecho de ouro, que a gente já tratou de questões de ordem econômica, de certa forma também macroeconômica, questão processual também foi um pouco abordada, que é muito importante, e eu quero me deter aqui sobre a questão de comunicação. Em 1986, aconteceu uma coisa muito curiosa. Havia um gráfico que mostrava o poder aquisitivo em função do tempo, quando os reajustes de salários eram ou anuais ou semestrais, que eram umas curvinhas assim que a gente ficava vendo o tempo todo aqui na Fundação, etc. E aquele gráfico foi parar no Jornal Nacional. Foi um momento curiosíssimo em que se tentou traduzir para um grande público, isso em 86, a necessidade que havia de fazer frente a um programa de desindexação que permitisse a inflação cair. Demorou um pouco, de 86 até 94, o país foi submetido a uma série de intempéries, mas em 94 houve um certo sucesso. Então, esse processo de aprendizado começou ali, onde algumas pessoas tentaram mostrar a necessidade de que problemas técnicos fossem entendidos pela população como um todo. Eu gostaria de me concentrar nisso. As questões de ordem econômica e macroeconômica, podemos falar também um pouco. Mas, para me concentrar nisso, eu vou me concentrar num exemplo bastante simples, que eu acho que poderia ser dado, cada um aqui ser um elemento de divulgação das ideias que nós temos, num processo de formação de narrativa e disseminação de narrativa, quiçá persuasão. E esse exemplo é assim, olha, você imagina que você queira explicar a Previdência para uma pessoa que está no seu dia a dia, alheia a questões de economia ou coisa semelhante, mas que queira entender de onde que surgem esses números, 28 a 31, ou mais que 31 de contribuição, a diferença entre o salário que ela recebe assim que se aposenta e o salário que ela tinha antes de se aposentar, a questão da demografia que ela vê sendo debatida nos jornais e assim por diante. Não é? Então, eu imagino um exemplo bem simples que poderia nos ajudar a passar para essa pessoa um processo de construção de como se dão esses parâmetros. E a história vai mais ou menos assim. A narrativa se desenvolve da seguinte forma. Imagine alguém que seja um representante dos trabalhadores de uma economia e que se situa num salário médio durante toda a vida. E esse salário médio equivale a 100 maçãs, ou a 100 laranjas, ou a 100 unidades de poder aquisitivo. Não é isso? E essa pessoa trabalha até os 65 anos, ou até os 67 anos, como já se prevê em alguns países, e ao chegar ao 65º ou 7º ano de vida, ela se aposenta. Ela sempre ganhou 100 maçãs e se aposenta. O que acontece com essa pessoa? Bem, uma senhora chamada Frances Perkins, que foi a ministra do Trabalho do Roosevelt, não sei se vocês já viram, mas nos Estados Unidos, dos anos 45 até 70, houve um grande número de batismos com o nome de Frances, em homenagem a essa senhora. Porque ela imaginou esse sistema de repartição, que seria o seguinte, olha, se ele ganhava 100 maçãs, faça o seguinte, quantas pessoas vão contribuir para a aposentadoria dele? Suponha o seguinte, que para cada aposentado haja 3 pessoas que pagam contribuições previdenciárias.
Aí a próxima questão é a seguinte: e quanto essas pessoas pagam? Todas as pessoas recebem o mesmo salário de 100 maçãs. Quanto essas pessoas pagam? Essas pessoas pagam 13 maçãs, por exemplo, né? 13 maçãs. Então, quando eu me aposentar, eu estou na renda média, eu sou representativo de todos esses assalariados que recebem todos 100 maçãs, e eu me aposento. Mas para minha aposentadoria, existem 3 pessoas, porque a relação entre jovens e velhos, ou entre contribuintes e aposentados, é de 3 para 1. Então, para essa minha aposentadoria, contribuem 3 pessoas, cada um com 13 maçãs. Portanto, se eu receber 39 maçãs, eu não estou desequilibrando essa conta, né? Então, fica claro o seguinte: nesse meu exemplo, como eu estou na média o tempo todo, esse salário de 39 maçãs ou 40 maçãs também equivale a um chamado salário de reposição de 40%. Ele é, ao mesmo tempo, 40% do salário que eu recebia, porque todo mundo nessa economia recebe 100 maçãs, e ele também é 40% do salário médio da economia, né? Então, fica claro para uma pessoa que você encontra, talvez precise contar o exemplo de uma forma mais lenta, mas vai ficar claro para essa pessoa uma série de parâmetros que a gente vê definidos aqui. Por exemplo, eu já falei no salário de reposição, mas também eu já falei na taxa de dependência, que é 3 para 1. Mas se a gente conseguir incorporar um diálogo bem simples e com bastante clareza para o restante da população, nós vamos estar saindo desse problema sério em que boa parte da discussão da nossa sociedade é a mão esquerda falando com a mão direita. É o Leblon falando com o Ipanema. A gente precisa colocar as coisas de uma forma mais acessível, porque nem todo mundo, graças a Deus, nem todo mundo precisa ficar entendendo de economia. Assim como nem todo mundo precisava, nos anos 80, ficar entendendo de gráficos que eram mostrados no Jornal Nacional. Isso é pedir muito de uma pessoa, né? Então, talvez com um exemplo simples como este, a gente consiga passar essa mensagem, construir essa narrativa, resolver um problema de ação coletiva, um problema político, não é um problema econômico. A economia já está toda mapeada. Muito possivelmente, essa pessoa vai dizer: mas e os mais pobres? E aqueles que não recebiam 100 maçãs, mas que recebiam 50 maçãs durante toda a sua vida? Esses vão receber 50% de 40%? Esses vão receber 20%? Você fala: não, esses aí vão receber 35%. Ou seja, você forma uma curva côncava em que, se a pessoa recebe metade do... se situou com metade do salário médio da economia, ela não vai receber metade daqueles que situavam com o salário médio da economia. Ela vai receber uns 80% para fazer algum tipo de distribuição dos menos aquinhoados, dos mais aquinhoados para os menos aquinhoados. Aí a pessoa que recebia 200 maçãs, se a pessoa que recebia 100, o salário médio da pessoa durante toda a vida foi 100 maçãs, ela se aposentou, passou a receber 40 maçãs. E as pessoas que durante toda a vida receberam 200 maçãs vão receber 80? Não, talvez possam receber 70 ou 60. Né? O que eu estou descrevendo? Estou descrevendo uma curva côncava, que é como se faz esse tipo de coisa. E o que aconteceu nesse período em que essa senhora visualizou essa passagem do que teria sido, no governo Roosevelt, um sistema de capitalização para um sistema de repartição, foram ideias que, evidentemente, não foram criadas dessa forma e também não deram muito certo. Embora os Estados Unidos hoje tenha, por exemplo, um excesso de contribuições, ainda tem um excesso de contribuições sobre gastos na Previdência e tem um fundo enorme de 1 trilhão, 2 trilhões de dólares, em breve essa conta vai se reverter e eles vão precisar começar a retirar recursos desse fundo. Por quê? Porque a taxa interna de retorno histórica da Previdência, uma vez criada
por essa senhora, Frances Perkins, ela declinou brutalmente. Hoje em dia, ela é alguma coisa em torno de 2%. E ela chegou a atingir 60%, 50%, 65%. Por quê? Porque houve várias pessoas que não contribuíram, mas receberam. E houve várias pessoas que contribuíram em parte da vida, mas receberam como se tivessem contribuído em toda a vida. Então, a taxa interna de retorno, de 1950 em diante, é muito decrescente. Esse tipo de problema e o problema da modificação demográfica são problemas que não foram pensados inicialmente, são problemas que precisam ser conduzidos período a período. É razoável que um país, a cada determinado número de anos, tenha que rever os parâmetros. O que não pode rever é a lógica que condiciona o sistema a ser um sistema equilibrado. Então, é razoável que se inclua o objetivo de progressividade, em que aqueles que recebiam metade do salário médio não vão para 20 maçãs, mas vão para 30, e os que recebiam o dobro do número de maçãs não vão para o dobro do salário de reposição, que seria 80, mas sim para alguma coisa em torno de 50, 60. Até aí dá para ir. A partir daí, se já começar a fazer um emaranhado de regras muito grandes, aqueles que gostam de se aproveitar da confusão terão mais chance de se aproveitar da confusão. Aqueles que gostam de colocar as coisas de uma forma que não é exatamente a verdade, mas que pode parecer verdade num ambiente muito conturbado, vão poder se aproveitar disso. Então, nesse emaranhado de ideias, é preciso que a gente consiga, como foi feito lá com aquele gráficozinho do poder aquisitivo nos anos 80, né, Wagner? Foi parar no Jornal Nacional. É preciso que a gente consiga, nós aqui que mais ou menos temos uma certa familiaridade com o problema, que nós consigamos traduzir isso de uma forma simples, né? E eu não estou sugerindo que seja nem 13, nem A, nem B, nem C, mas eu estou apenas provendo um exemplo que nos permite, com um diálogo simples, fazer as pessoas entenderem que nessa economia a qual eu me referi, você não pode passar de 100 maçãs indo para 40, se, por exemplo, a partir de um certo ponto tiver um contribuinte para cada aposentado. Se a partir de certo ponto tiver um contribuinte para cada aposentado, você pergunta à pessoa, olha, você está contribuindo, as pessoas estão contribuindo com 13. Para cada pessoa que vai te dar 13, só tem uma pessoa que está trabalhando. Quanto você vai receber? Ela vai dizer, vou receber 13 maçãs. Vai entender de forma clara. Aí, ou seja, vai passar de 40% para 13%. Ela recebia 100 maçãs, de repente passou a receber 13 maçãs. Esse é, a meu ver, o dilema atual. É o dilema de construção de uma narrativa simples, como a gente conseguiu fazer com a inflação. As pessoas começaram a ver muito aquele gráfico em que logo depois de receber o salário, você recebia um salário, vamos dizer, 100 unidades monetárias, né? Aí a inflação não tinha ainda começado a correr o salário. Aí, no final do período de reajuste salarial, a inflação teria sido, por exemplo, 100%. Você que tinha recebido 100 unidades monetárias, só podia, que comprava 100 laranjas, cada uma R$1, no final do período de reajuste, se fosse 6 meses ou um ano, só conseguia comprar 50 laranjas. Por quê? Porque os preços tinham dobrado. Então tinha aquele gráfico assim que mostrava. Aí depois vinha o reajuste, aí subia para o pico, aí ia descendo e assim por diante. Houve um grande processo de construção de coalizão e de construção de entendimento sobre a necessidade de se fazer uma certa desindexação, que culminou, em última instância, com a URV em 1993-94, que foi bem sucedido. Mas foi um processo demorado, foi um processo que exigiu a construção de narrativa. Foi um processo que tomou da parte política e técnica e de persuasão, e vamos dizer assim, da parte processual, mais neurônios do que da parte técnica.
porque você convencer uma população sobre um determinado assunto não é tarefa fácil, né? É o que eu estava dizendo aqui antes, que os problemas de ação coletiva, os problemas que envolvem a mobilização coletiva, estão certamente entre os mais difíceis que a gente pode enfrentar. Eu só conheço um mais difícil que esse, que são os problemas de saúde. Os outros a gente consegue resolver com mais facilidade. E o que nós temos em mãos no momento é um grande problema de ação coletiva. O Brasil, abordando um pouco mais a parte macroeconômica, onde eu me situo profissionalmente, o Brasil tinha um sistema no século passado que era um sistema com alarme automático, que era o seguinte: era um sistema de facilidades fiscais com taxa de câmbio fixa. Quando ocorre um sistema assim, existe um alarme que soa na economia, porque a facilidade fiscal sendo muito grande e a taxa de câmbio sendo fixa, o Banco Central começa a ter que fazer frente à cotação que ele fixou, e a partir de certo ponto as pessoas passam a acreditar que ele não tem mais reserva suficiente para fazer frente àquele preço que ele fixou da divisa estrangeira. Nesse ponto tem uma corrida contra o Banco Central é obrigado a fazer aquelas maxis que vocês lembram, de 1979, 1983, 1999, e que, na verdade, lá atrás, 1931, aconteceu a mesma coisa com a libra esterlina. Entretanto, quando você passa de um sistema de câmbio fixo para um sistema de câmbio flexível, aí aquela bomba que era atômica, que era max de 30%, deixava todo mundo muito preocupado, passa a ser de nêutrons. Passa a ser uma bomba em que corrói a economia por dentro. Com a leniência fiscal, você eleva o juro, com a elevação do juro, o capital flui para cá, aprecia o real e, com isso, caem as exportações e aumentam as importações, há desempregos no setor de exportações, há uma série de problemas que não contam com aquele alarme automático da Max. É uma desindustrialização, um processo de desemprego que vai aos pouquinhos minando. Como se dá em economia, exceto nas coisas que envolvem expectativas, costuma haver um mecanismo natural de correção. Como se dá a correção de um processo que associa leniência fiscal, mobilidade de capitais e câmbio flexível? Ele se dá de uma forma muito triste. Não é através de uma maxi. Ele se dá quando mais e mais pessoas vão sendo desempregadas, porque o país passa a não ter competitividade. Isso até bem pouco tempo atrás a nossa moeda estava muito valorizada, refletindo uma situação assim, e o desemprego começa a avançar. E aí surge uma corrida que foi cunhada em 1981 por dois economistas, o Sargent e o Wallace, que é saber, como se fossem dois carros correndo lado a lado, naquele filme do James Dean, em que um é a moeda e o outro é fiscal. Aí o Sargent e o Wallace disseram o seguinte: olha, o Friedman, em 1968, disse para as pessoas: não contem com a moeda para resolver vários problemas. Contem com a moeda, no máximo, para resolver a questão de inflação. E o que o Sargent e o Wallace fizeram foi questionar o Friedman. Existem situações em que a moeda não consegue controlar nem mesmo a inflação. E aí eles pensavam, cunharam o termo de dominância monetária e dominância fiscal. Dominância monetária é quando os dois carros estão indo, naquele filme de 1955, estão indo para o abismo, e aí o jogo se chama o jogo da galinha, Chicken Game, Game of the Chicken, em que quem ganha é quem sai, quem pula por último do carro. Se o carro da fiscal ou quem é que vai pular, se é o motorista do carro da fiscal ou o motorista do carro da monetária, faz uma grande diferença. Se o motorista do carro da fiscal, que vai indo na frente, pular primeiro, o que da monetária, que está um pouquinho atrás, vai ver, e aí ele para e ninguém se machuca, porque o fiscal não dominou o processo. Entretanto, se o fiscal dominar o processo
e não frear, e o motorista do carro da monetária tiver que se jogar, como se joga lá aquele adversário do James Dean no filme, aí a gente chama de dominância fiscal. É o caso no qual o carro acaba caindo num abismo. Então, é preciso que a gente passe essas mensagens macroeconômicas também, porque o Brasil, nesse sistema de leniência fiscal com câmbio flexível, não tem aquele alarme automático da Max que era dada pelo sistema de câmbio fixo. E foi uma grande modificação. E as pessoas, em geral, são muito dominadas por um conceito que os macroeconomistas chamam de equivalência ricardiana, que é um conceito que não acontece na prática, que é pensar assim: se eu diminuir os impostos hoje, a pessoa vai internalizar que os impostos vão ter que aumentar amanhã, corrigidos pela taxa de juros, logo não vai haver efeito. Não, não é isso que acontece no mundo. Por quê? Primeiro porque as pessoas sabem que vão morrer e não internalizam totalmente o aumento de impostos amanhã. Então, elas consomem mais hoje. Segundo, porque as pessoas sabem que outras pessoas vão nascer e, portanto, mesmo que elas sobrevivam amanhã, vai haver mais pessoas para diluir os impostos que terão que ser aumentados. Então, ela consome mais hoje. E terceiro, porque a maior parte das pessoas tem limitações de ordem de caixa. Elas não conseguem se financiar a uma determinada taxa razoável. Isso vai fazer com que elas consumam mais se os impostos baixarem hoje, mesmo que aumentem amanhã e mesmo que elas achem que vão pagar amanhã, pelo simples fato de que aquilo dá a elas um poder aquisitivo temporário que elas não encontrariam através de um empréstimo bancário. Então, quando isso tudo acontece, quando você tem essa folga fiscal, as pessoas consomem e consomem fortemente, mais do que a gente poderia conseguir ou conceber. Agora, essas são questões que eu acho que a gente pode resolver, embora esteja cada vez mais difícil. Eu estava olhando aqui, hoje a Bolsa está caindo mais 3,8%, em função de vários fatores. Mas o que eu gostaria de dizer é que nós estaremos aqui, através de fóruns permanentes sobre vários assuntos, dia 28 e 29, eu, o Wagner, aqui do IBRE, e o Daniel, da Direito Rio, também está nos ajudando. Vamos receber aqui a delegação do FMI, também para um evento aberto, estão todos convidados, para discutir a questão fiscal, parte da qual já terá sido discutida aqui nesse seminário. Então, esse é um processo contínuo que não vai se encerrar aqui e, no fundo, reflete uma coisa. Com o executivo um pouco fora do seu papel usual, o judiciário judicializou. Ele entrou para suprir essa falta. O Senado tem feito vários projetos interessantes, projetos que impedem a acumulação de cargos em conselho de estatais com cargo público, projetos de saída dos 30% da Petrobras e assim por diante. E eu acho que a academia também tem que entrar nesse vazio, e as associações de classe, provendo fóruns permanentes de discussão de questões públicas. Senão, nós vamos ter mais dificuldades em criar a narrativa que embasa a ação política e a ação política que determina o caminho que nós precisamos percorrer. A parte processual é crucial. Não adianta eu dizer, tem que ir, você tem a maratona, corre 40 quilômetros, lá tem umas bandeirinhas preto e branco, tudo que você tem que fazer é ganhar. Não, é preciso dizer como ganhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens.